A voz de Henrique cortou o barulho da chuva no para-brisa do Mercedes, fria e irreconhecível para Conceição. Você precisa aprender uma lição sobre respeito, mãe. Aos 65 anos, ela havia enfrentado muitas tempestades, mas a transformação de seu filho, antes amoroso, naquele estranho ao volante, a assustava mais do que qualquer perigo físico. Eles tinham acabado de visitar o túmulo de Roberto, uma tradição no aniversário de sua morte, há 3 anos. O que deveria ter sido um momento de lembrança compartilhada havia se deteriorado em mais uma discussão sobre a empresa, com Henrique dispensando as preocupações dela sobre decisões financeiras recentes na Moreira Veículos. "Pare o carro, Henrique", disse Conceição, mantendo a voz firme, apesar do nó crescente no estômago. "Vamos discutir isso racionalmente quando estivermos mais calmos. Não há nada para discutir." Os punhos de Henrique estavam brancos no volante. "Você tem me prejudicado em todas as reuniões do conselho, questionando decisões que não entende. A empresa evoluiu além de suas ideias ultrapassadas." No banco do passageiro ao lado de Henrique, Vitor Carvalho, seu novo diretor financeiro e sombra constante, mantinha uma expressão neutra e praticada, embora Conceição notasse o leve sorriso no canto de sua boca. Ela desgostava de Vitor desde o primeiro encontro, sentindo algo predatório sob suas credenciais polidas e charme cuidadosamente cultivado. O carro virou subitamente para o acostamento da rodovia rural. Os pneus espirraram água nas poças formadas pela chuva implacável. Eles estavam a pelo menos 80 quilômetros de casa, cercados apenas por mata atlântica gotejante e pelos céus cinzentos da Serra dos Órgãos. "Desça." Henrique não olhou para ela ao destrancar as portas. "O quê?" Conceição encarou o filho descrente. "Henrique, está chovendo e estamos longe de qualquer lugar. Talvez um tempo para refletir sobre a sua posição a ajude a entender as coisas mais claramente." A voz dele havia se tornado o tom condescendente que ele havia desenvolvido recentemente, aquele que a fazia se sentir como uma idosa confusa em vez da cofundadora de um império automotivo multimilionário. Vitor finalmente falou, sua voz suave como seda. "Henrique, talvez isso não seja..." Henrique o cortou. "Ela precisa entender que não pode mais controlar tudo." Ele se virou para Conceição com os olhos duros. "Saia agora." Conceição reconheceu que mais argumentos apenas escalariam a situação. Com uma dignidade que desmentia suas emoções agitadas, ela pegou a bolsa e abriu a porta. A chuva imediatamente encharcou sua jaqueta leve quando ela pisou no acostamento lamacento. "Você vai se arrepender disso", disse ela com calma, não como uma ameaça, mas como uma simples constatação de fato. A resposta de Henrique foi acelerar, o Mercedes espirrando água suja em suas roupas já encharcadas. Conceição observou as luzes traseiras desaparecerem em uma curva, permanecendo perfeitamente imóvel, apesar da chuva escorrendo pelo seu rosto. Durante 3 anos, desde a morte de Roberto, ela assistiu seu filho mudar sob a influência de Vitor. Ela havia recuado, dando espaço a Henrique para se estabelecer como o diretor executivo, ignorando os sinais vermelhos que se multiplicavam a cada mês que passava. Ela se convenceu de que era luto, ajuste, o fardo da responsabilidade, qualquer coisa, exceto a verdade que agora ela tinha que enfrentar. Seu filho havia se tornado alguém que ela não reconhecia mais. A estrada se estendia vazia em ambos os sentidos, sem sinal de celular naquela área remota. Conceição se abrigou sob um grande pinheiro centenário, um local marginalmente mais seco do que o acostamento exposto. Ela não estava com medo, nem do isolamento, nem do tempo. O que a assustava foi a percepção de que seu filho poderia abandonar a própria mãe em uma estrada deserta, sem hesitação. 10 minutos se passaram, a chuva batendo constantemente na copa da floresta. Então, o som distintivo de um veículo se aproximando rompeu a monotonia. Não o ronco suave do Mercedes de Henrique, mas o ronco mais profundo de um motor maior. Uma picape preta, Toyota Hilux, diminuiu a velocidade ao lado dela. Os limpadores de para-brisa lutavam contra o dilúvio. A janela do passageiro se abaixou, revelando um rosto curtido que Conceição não via há quase 2 anos. "Precisa de uma carona, dona Conceição?", disse João Santos tão casualmente como se tivessem combinado de se encontrar ali.
O alívio tomou conta de Conceição, rapidamente substituído por uma suspeita aguda. João, o que você está fazendo aqui? O ex-militar, outrora o colega mais confiável de Roberto em seus dias de operações especiais, depois chefe de segurança da Moreira Veículos, ofereceu um leve sorriso. Vamos tirar a senhora desta chuva primeiro. As explicações podem esperar. Conceição subiu na cabine aquecida, aceitando a toalha que ele ofereceu. Isso não é coincidência. Não, senhora. João manteve os olhos na estrada ao voltar para a rodovia. Roberto me pediu para ficar de olho na senhora. Ele disse que poderia chegar um dia em que a senhora precisaria de apoio. Roberto morreu há 3 anos, disse Conceição, estudando o perfil do homem. Você tem me vigiado todo esse tempo? Não constantemente. João navegava pela estrada molhada com facilidade praticada. Mas tenho monitorado a situação na Moreira Veículos. O novo amigo de seu filho tem um histórico bem interessante que ele fez grandes esforços para obscurecer. Conceição sentiu um frio que nada tinha a ver com suas roupas molhadas. Me conte tudo. Roberto suspeitava que algo estava errado com as finanças de Henrique antes de morrer. Ele me pediu para investigar discretamente. João pegou o bolso da jaqueta e lhe entregou um pequeno pendrive. Está tudo aqui. As dívidas de jogo de Henrique, investimentos fracassados, o dinheiro que ele tem emprestado de pessoas cada vez mais perigosas. O padrão de Vitor de mirar executivos vulneráveis e assumir o controle de suas empresas. Roberto estava coletando evidências quando seu coração parou. Por que Roberto não me contou? Sussurrou Conceição, apertando o pequeno dispositivo. Ele planejava fazer isso assim que tivesse todos os fatos. Ele não queria preocupá-la com suspeitas. João olhou para ela. Antes de morrer, ele me fez prometer que cuidaria da senhora, que estaria pronto quando a senhora precisasse de mim. Conceição olhou para a paisagem chuvosa da serra, sentindo algo se mover dentro dela. Uma persistência, uma resolução se cristalizando após anos de compromisso e recuo. Henrique acha que me ensinou uma lição hoje, disse finalmente, sua voz ganhando uma afiação que João não ouvia desde os seus dias militares. Mas é ele que está prestes a aprender algo. João assentiu, um leve sorriso se formando. Qual é o nosso próximo passo? Me leve para casa, disse Conceição, se ajeitando no assento. Preciso de roupas secas. Então vamos visitar o escritório antigo de Roberto. Há documentos lá, contingências que ele colocou em prática que Henrique não sabe de nada. Enquanto a picape continuava pela tempestade, Conceição sentiu uma sensação quase esquecida, a calma e o foco claro que precedem a ação. O abandono cruel de Henrique não foi apenas uma traição, foi o último erro dele. O filho que a deixou na chuva não fazia ideia de quem sua mãe realmente era ou do que ela era capaz, e finalmente era a hora de lembrá-lo. O escritório particular de Roberto Moreira permaneceu exatamente como ele o havia deixado há 3 anos. Conceição havia se recusado a deixar qualquer alteração, preservando o santuário como um memorial silencioso. Agora, ao entrar na sala com painéis de madeira de mogno com João seguindo respeitosamente atrás, o espaço assumiu um significado diferente. Não mais apenas um altar à memória, mas um arsenal para a batalha à frente. Roberto mantinha tudo meticulosamente organizado, disse Conceição, movendo-se para a grande mesa de mogno que dominava a sala. Seu cabelo ainda úmido estava agora preso em um rabo de cavalo prático, o traje de negócios substituindo suas roupas encharcadas. Seus arquivos públicos eram impecáveis, mas os registros reais sempre estavam escondidos. João se ajoelhou ao lado do globo antigo no canto, girando-o para revelar um pequeno teclado. Hábitos militares nunca morrem, ele brincou. Realmente, Conceição inseriu um código de 6 dígitos, o aniversário de casamento deles, seguido pelas coordenadas onde eles foram encontrados pela primeira vez durante uma operação conjunta. A base do globo deslizou, revelando um compartimento escondido contendo um livro-razão encadernado em couro, e um envelope lacrado com o nome dela na caligrafia distintiva de Roberto. Ela removeu ambos os itens, colocando-os reverentemente na mesa. Roberto sempre teve planos de contingência.
Foi assim que ele sobreviveu 30 anos em operações especiais antes de nos aposentarmos para construir a Moreira Veículos. Ele nunca realmente se aposentou do pensamento estratégico. Mesmo como empresário, ele operava como se ainda estivéssemos em campo, disse João, identificando ameaças, protegendo ativos, se preparando para os piores cenários. Conceição abriu o livro Razão primeiro, revelando páginas da escrita precisa de Roberto. Observações sobre o comportamento de Henrique datando de 5 anos atrás, notas sobre transações financeiras suspeitas e perfis de indivíduos que haviam entrado na órbita de Henrique. Vitor Carvalho aparecia de forma proeminente. Ele sabia, sussurrou Conceição, examinando as páginas. Ele viu Henrique mudando antes de mim. Roberto notava padrões que outros perdiam, confirmou João. Cerca de 6 meses antes de morrer, ele me pediu para investigar discretamente as finanças de Henrique. Conceição continuou virando as páginas, sua expressão ficando mais sombria. E Vitor? Como ele se encaixou nisso? Vitor Carvalho se especializou em identificar empresas prósperas com liderança vulnerável. Ele apareceu na vida de Henrique exatamente quando as dívidas se tornaram incontroláveis, posicionando-se como um salvador financeiro. João se moveu, apontando para uma entrada particular. Roberto rastreou as parcerias anteriores de Vitor. O padrão é consistente. Ele encontra executivos desesperados, oferece soluções que gradualmente transferem o controle para ele, depois os descarta quando tem o que quer. Conceição sentou-se pesadamente na cadeira de Roberto, processando esta traição. Por que Roberto não confrontou Henrique? Sua saúde já estava falhando, disse João gentilmente. E o confronto teria empurrado Henrique mais para a influência de Vitor. Em vez disso, Roberto se concentrou em proteger a senhora e o futuro da empresa. Conceição pegou o envelope lacrado, quebrando o lacre de cera de Roberto com mãos firmes. Dentro havia uma carta e vários documentos legais. Minha querida Conceição, se você está lendo isto, eu parti, e as circunstâncias a forçaram a buscar respostas que eu deveria ter compartilhado enquanto podíamos. Me perdoe por este final. Eu queria protegê-la de preocupações durante qualquer tempo que nos restasse juntos. Nosso filho está em apuros. Os detalhes estão em minhas anotações, mas a essência é simples. Henrique desenvolveu um vício em jogos que comprometeu seu julgamento e finanças. O homem que se apresenta como Vitor Carvalho não é seu nome verdadeiro, está explorando essa vulnerabilidade para ganhar o controle de nossa empresa. Eu me preparei para esta contingência. Os documentos em anexo incluem emendas à nossa estrutura corporativa que foram implementadas discretamente antes que minha saúde declinasse. No papel, Henrique parece ter controle total como diretor executivo, mas o verdadeiro poder permanece com você através de uma série de participações e estruturas legais que apenas você, como minha viúva, pode ativar. João Santos tem sido meus olhos e ouvidos. Confie nele como eu sempre confiei, desde os nossos dias de serviço até a construção de nossa vida civil, e agora como seu protetor em minha ausência. Henrique pode precisar cair antes que possa se levantar novamente. Isso vai machucá-la, assistir nosso filho falhar, mas às vezes o maior ato de amor é permitir que as consequências se desenrolem. Seja forte como você sempre foi. Todo o meu amor para sempre, Roberto. Conceição leu a carta 2 vezes, depois examinou cuidadosamente os documentos legais anexados. Roberto havia realmente criado uma rede de segurança elaborada, uma estrutura corporativa que permitiu a Henrique acreditar que detinha a autoridade suprema enquanto preservava a capacidade de Conceição de retomar o controle quando necessário. Você sabia dessas provisões? Ela perguntou a João. Não os detalhes específicos. Roberto manteve os detalhes legais privados, mas me fez prometer ficar por perto, estar pronto quando a senhora precisasse de apoio. O rosto curtido de João se suavizou com uma emoção rara. Suas últimas palavras para mim no dia antes de morrer foram sobre a senhora. Ele disse, quando Conceição finalmente ver o que está acontecendo, ela vai precisar de aliados que se lembrem de quem ela realmente é. Conceição se acalmou, se endireitando em sua altura total. E quem Roberto descobriu que eu realmente sou? A mulher que superou estrategicamente células terroristas em 3 países, disse João,
Sua voz investida de respeito silencioso. A oficial de inteligência cujos planos operacionais ainda são ensinados como estudos de caso. A mesma mulher que se aperfeiçoou perfeitamente em uma cofundadora corporativa e depois em uma viúva de luto, adaptável como sempre. Roberto nunca esqueceu quem você era sob a persona que você criou para a vida civil. Conceição se moveu para a janela, olhando para os terrenos extensos da propriedade que ela e Roberto construíram juntos. A chuva ainda caía, mais suave agora, batendo no vidro que refletia sua expressão determinada. Henrique acredita que sou apenas uma relíquia, uma velha, agarrada a noções ultrapassadas, um obstáculo à sua visão. Ela se virou de volta para João. Vitor me vê como um inconveniente a ser gerenciado. Nenhum dos dois entende com o que está lidando. Qual é o nosso primeiro movimento? Disse João, naturalmente no papel de tenente confiável. Conceição voltou à mesa, espalhando os documentos de Roberto. Primeiro verificamos tudo. Preciso de transparência financeira completa. Todas as dívidas ocultas de Henrique, cada transação que Vitor influenciou, cada ativo que eles usaram sem autorização adequada. Posso acessar esses registros, confirmou João. Minhas autorizações de segurança na Moreira nunca foram formalmente revogadas depois que me aposentei. Segundo, identificamos nossos aliados dentro da empresa. Deve haver executivos e membros do conselho que notaram as irregularidades, mas tiveram medo de falar. Margarida Silva na contabilidade tem documentado discretamente discrepâncias, ofereceu João. E Guilherme Pereira no conselho tem feito perguntas pontuais sobre aquisições recentes. Conceição concordou. Pontos de partida perfeitos. Terceiro, precisamos entender exatamente qual é o objetivo final de Vitor. Ele não está desmontando a empresa. Ele quer controlá-la, mas para qual propósito? Baseado no seu padrão em outras empresas, ele se posiciona para extrair o valor máximo através de uma série de transações que parecem legítimas na superfície. Quando a manipulação se torna evidente, ele já se mudou, deixando devastação no caminho. A expressão de Conceição endureceu. Desta vez, não. Roberto construiu a Moreira Veículos com a integridade em sua fundação. Não vou assistir ela se tornar mais uma carcaça corporativa depenada por abutres. Ela juntou os documentos cuidadosamente, guardando-os no cofre oculto. Henrique me abandonou hoje, pensando que estava me ensinando humildade. Em vez disso, ele despertou algo que ele não entende. O que a senhora precisa de mim? Disse João. Exatamente o que Roberto pediu. Seja meus olhos e ouvidos, minha mão direita. O olhar de Conceição era firme, os últimos traços da mãe ferida e confusa substituídos por determinação calculada. Henrique me vê como um estorvo. Vitor me vê como irrelevante. Deixe-os manter essas ilusões enquanto nos preparamos. Ao sair do escritório, Conceição parou na porta, olhando para a cadeira de Roberto. O espaço vazio que havia representado apenas perda por 3 anos, agora se transformou em uma fonte de propósito renovado. Roberto sabia que este dia poderia chegar, disse ela suavemente. Ele se preparou para isso, mesmo do além-túmulo. Ele sempre disse que a senhora era a estrategista entre vocês, respondeu João. Ele apenas preparou o terreno. A campanha à frente é sua para liderar. Conceição assentiu uma vez, decisivamente. Então vamos começar. Lá fora, a tempestade finalmente estava passando. A chuva torrencial dava lugar a gotas esparsas. Assim como o tempo, o período de luto passivo de Conceição chegava ao fim. As nuvens estavam se abrindo, e o que emergiria não seria nem gentil nem perdoador. A madrugada despontou sobre a propriedade dos Moreira, pintando os jardins, bem cuidados em uma luz dourada suave que desmentia a tempestade do dia anterior. Conceição estava sentada em seu solário, uma pilha de documentos financeiros diante dela, uma xícara de café esquecida e fria ao seu lado. Ela havia estado revisando registros desde as 5 da manhã, montando o quebra-cabeça que Roberto havia começado antes de sua morte. O padrão é pior do que pensávamos, disse ela quando João entrou com café fresco. Apesar da hora matinal, ele parecia alerta e preparado, suas habilidades militares evidentes em cada movimento. Henrique usou quase 40% de suas ações da empresa contra empréstimos pessoais. João colocou o café ao lado dela. Os credores. Alguns bancos legítimos inicialmente,
Mas conforme as necessidades dele cresceram, ele recorreu a fontes menos respeitáveis. Conceição indicou várias transações destacadas. Essas duas entidades, Meridian Holdings e Phoenix Capital, não existem além de empresas de fachada. Alguma ideia de quem realmente está por trás delas? Vitor Carvalho, através de vários intermediários, confirmou João, entregando-lhe uma pasta fina. Passei a noite rastreando as estruturas de propriedade. Ele criou uma rede elaborada, mas as conexões estão lá se você souber onde procurar. Conceição examinou os documentos, sua expressão permanecendo firme. Então Vitor emprestou dinheiro ao meu filho através dessas empresas de fachada, sabendo que Henrique não poderia pagar. A garantia sendo suas ações votantes na Moreira Veículos. Exatamente. Quando Henrique entrar em inadimplência, o controle será transferido para Vitor sem qualquer aquisição visível que possa alertar o conselho ou os reguladores. João indicou uma data no calendário. Baseado nos termos, o primeiro empréstimo principal vence no próximo mês. Henrique não tem liquidez para cobri-lo. Conceição se recostou, processando esta informação. Isso explica o comportamento recente de Henrique, o desespero, a hostilidade em relação a qualquer questionamento de suas decisões. Ele está preso. E Vitor se posicionou como o único aliado de Henrique, acrescentou João, isolando-o de qualquer um que pudesse oferecer ajuda, incluindo a senhora. E as finanças da empresa? Henrique tem autoridade de diretor executivo? Ele tem desviado fundos corporativos para cobrir suas dívidas pessoais? A expressão de João confirmou seus temores antes que ele falasse. Não diretamente. Isso seria muito óbvio. Mas ele aprovou várias aquisições questionáveis e contratos de consultoria que canalizam dinheiro para os associados de Vitor. No papel, parecem legítimos, mas os serviços prestados são grosseiramente superfaturados ou fictícios. Conceição se acalmou, movendo-se para a janela que dava para a entrada circular, onde Henrique havia aprendido a andar de bicicleta, onde ele havia montado seu primeiro carro, um Mustang clássico que Roberto havia ajudado a restaurar. A memória de seu filho de 17 anos, sorridente e sujo de óleo, contrastava dolorosamente com o homem que a havia abandonado em uma estrada chuvosa. Ele ainda é meu filho, João, disse ela calmamente. Apesar de tudo. Eu sei, disse João, seu tom sem julgamento. Roberto também sabia. É por isso que os planos de contingência dele foram elaborados para proteger tanto a empresa quanto o próprio Henrique, de Vitor e de seus próprios impulsos. Conceição se virou de volta, a resolução superando o sentimento. Então prosseguimos cuidadosamente. Vitor é o alvo principal, mas Henrique deve enfrentar as consequências se algum dia quiser reconstruir o que ele cortou, tanto na empresa quanto em nossa família. Qual é o nosso próximo passo? Precisamos de aliados dentro da Moreira Veículos, pessoas com acesso e lealdade. Conceição retornou à mesa, puxando um organograma. Margarida Silva na contabilidade. Você descobriu que ela notou discrepâncias? Sim, ela trabalhou com Roberto por 15 anos. Ela tem irregularidades documentadas, mas temia abordar as questões diretamente com Henrique. Entre em contato com ela discretamente. E Guilherme Pereira no conselho. Ele era amigo de Roberto antes de ser associado nos negócios. Marque uma reunião onde a rede de Vitor não o observe. João assentiu. E quanto a Henrique? Ele vai notar se a senhora mudar subitamente seu comportamento em relação a ele. Manterei a pessoa que ele espera. A mãe preocupada, mas ultimamente impotente. O sorriso de Conceição não tinha calor. Deixe-o acreditar que a lição de ontem atingiu seu propósito. Quanto mais confortáveis Vitor e Henrique se sentirem, mais descuidados se tornarão. Na manhã seguinte, Conceição havia transformado o escritório de Roberto em seu centro de comando. O espaço que havia sido preservado como um mausoléu agora estava vivo com propósito, seu cofre oculto aberto, telefones seguros instalados e equipamentos de vigilância monitorando áreas-chave da propriedade. João retornou de seus contatos iniciais, trazendo notícias e novas preocupações. Margarida vai nos encontrar hoje à noite. Ela está trazendo registros financeiros que são independentes dos sistemas da empresa. Ele colocou o telefone na mesa, exibindo uma mensagem. Pereira não pode se encontrar pessoalmente ainda. Ele está sob muito escrutínio de Henrique e Vitor.
Mas ele enviou isto. Conceição leu a mensagem criptografada. Reunião do Conselho antecipada para sexta-feira. Proposta para emendar estatutos corporativos sobre direitos de voto. Intervenção urgente necessária antes de então. Sexta-feira, murmurou Conceição. 3 dias para nos prepararmos. Que emendas estão propondo? Com base na inteligência de Pereira, eles querem diluir as disposições protetoras que Roberto colocou sobre os requisitos de propriedade familiar. Se passadas, essas emendas permitiriam a Henrique transferir o interesse controlador para fora da família sem a aprovação total do Conselho. Os olhos de Conceição se estreitaram. O passo final no plano de Vítor. Uma vez que essas proteções sejam removidas, os empréstimos em inadimplência de Henrique disparariam uma transferência automática de controle para as empresas de fachada de Vítor. Ela pegou os documentos de estrutura corporativa originais de Roberto do cofre. Precisamos ativar as provisões de contingência. Roberto distribuiu uma classe separada de ações mantidas em segredo e controladas por mim como sua viúva, que superam todas as outras ações de controle da empresa. Henrique não sabe que essas ações existem. Não. No papel, ele acredita que herdou a posição de propriedade total de Roberto. Essas ações sombreadas só foram ativadas sob circunstâncias específicas, como as que estamos enfrentando agora. Conceição indicou a linguagem jurídica complexa. Precisaremos de um advogado de valores mobiliários que possa implementar isso sem mostrar nossa mão. Roberto tinha um contato, a doutora Elizabeth Santos. Ela ajudou a estruturar essas disposições originalmente. Ela está aposentada agora, mas ainda consulta ocasionalmente. Entre em contato com ela imediatamente. Precisamos de sua experiência antes da reunião de sexta-feira. Enquanto João fazia a ligação, Conceição acessava o calendário de Henrique através do sistema executivo. Suas preferências de administradora ainda permitiam o acesso. O que ela encontrou confirmou que a linha do tempo deles era ainda mais apertada do que perceberam. Henrique tem uma reunião com Vítor e partes desconhecidas hoje à noite no Hotel Copacabana Palace. Ela relatou, referindo-se ao local exclusivo onde a elite de negócios da cidade conduzia suas negociações mais privadas. O momento sugere que eles estão finalizando os detalhes antes da apresentação de sexta-feira ao Conselho. João terminou sua ligação com notícias positivas. Elizabeth nos verá às 14 horas de hoje. Ela se lembra claramente dos arranjos de Roberto. Ótimo. Antes disso, preciso fazer uma aparição na sede da Moreira. Henrique espera que eu seja confrontativa ou submissa depois de ontem. Darei a ele a última. É seguro? Aparecer no escritório a coloca diretamente no território deles. A expressão de Conceição mudou para algo que João não via desde seus dias militares. Uma aceitação de risco necessária. Às vezes, a melhor operação de reconhecimento acontece à vista de todos. Henrique ficará tão satisfeito com a minha aparente submissão que não notará o que eu realmente estou observando. Ela juntou suas coisas com eficiência praticada. Enquanto estou lá, preciso que você acesse o escritório doméstico de Henrique. O laptop pessoal dele deve conter comunicações com Vítor que não estão nos servidores da empresa. Considere feito, respondeu João. E os sistemas de segurança? Henrique nunca mudou os códigos de substituição que Roberto e eu estabelecemos. Outro exemplo de seu descuido. Um toque de tristeza coloriu sua voz. O código primário ainda é sua data de nascimento na infância. Ao se preparar para sair, Conceição pausou na mesa de Roberto, uma mão brevemente na madeira polida. Roberto viu isso chegando. Ele tentou proteger Henrique de si mesmo. E agora essa tarefa recai sobre a senhora, comentou João calmamente. Sim, seu momento de reflexão passou, substituído por decisão resoluta. Henrique me abandonou naquela estrada pensando que estava demonstrando seu poder. Em vez disso, ele me mostrou exatamente o quão longe ele caiu e quão necessário é parar tanto ele quanto Vítor, antes que destruam tudo que Roberto construiu. Ela se endireitou, cada centímetro a estrategista que esperava sua campanha. Na sexta-feira, eles entenderão que cometeram um erro terrível, não apenas em seu esquema contra a Moreira Veículos, mas em subestimar exatamente com quem eles estão lidando. João assentiu, um sorriso sombrio tocando seu rosto curtido.
Eles não fazem ideia. A sede da Moreira Veículos se erguia 22 andares acima do distrito financeiro da Barra da Tijuca, sua fachada de vidro e aço brilhando sob o sol do meio-dia. Conceição entrou pela entrada executiva, cumprimentando o pessoal de segurança que a saudou com a deferência sempre mostrada à viúva do fundador, apesar de seu papel diminuído sob a liderança de Henrique. Dona Conceição, disse a recepcionista no andar executivo, surpresa evidente em sua voz. Não estávamos esperando a senhora hoje. Pensei em conversar com meu filho, respondeu Conceição, sua voz cuidadosamente mais suave que o habitual, sua postura parcialmente curvada, a manifestação física da submissão que Henrique esperava após a lição de ontem. O senhor Henrique está em uma reunião de orçamento, mas vou avisá-lo que a senhora está aqui. Não precisa interromper, disse Conceição. Eu esperarei em meu antigo escritório, se ainda estiver disponível. A recepcionista hesitou. Seu antigo escritório foi reatribuído, mas a senhora é bem-vinda para usar o lounge de visitantes. Claro, disse Conceição, mascarando a confirmação de mais uma afronta. Seu escritório, que ficou vazio por anos depois que ela suspendeu as operações diárias em respeito ao seu status de fundadora, aparentemente havia sido reapropriado. Outro movimento para apagar sua presença. O salão de visitantes oferecia uma vantagem estratégica, no entanto. Ele tinha vista para o corredor executivo principal, permitindo que Conceição observasse o fluxo de pessoal enquanto aparentava simplesmente esperar pacientemente. Ela se acomodou em uma cadeira confortável, posicionando-se com vista clara do escritório de Henrique e das salas de conferência além. Dentro de 20 minutos, sua paciência foi recompensada. Henrique emergiu da sala de reuniões principal, cercado por executivos financeiros. Vitor à sua mão direita, como sempre. Seu filho parecia cansado, o estresse evidente na tensão ao redor de seus olhos, a confiança forçada em sua postura. Por um momento, Conceição viu, além do diretor executivo arrogante, o homem reduzido se afogando nas consequências de suas próprias escolhas. Ela esperou até que ele a notasse, cuidadosamente arranjando suas feições em uma expressão de reconciliação cautelosa. Henrique vacilou momentaneamente ao vê-la, surpresa sincera seguida de satisfação calculada cruzando seu rosto. Ele se desculpou com seu grupo e se aproximou. Mãe, cumprimentou alto o suficiente para os outros ouvirem. Estou surpreso em vê-la aqui. Pensei que devíamos conversar, disse Conceição, sua voz deliberadamente baixa. Ontem foi difícil para nós dois. A postura de Henrique relaxou suavemente, interpretando seu tom como capitulação. Vamos usar meu escritório. Vitor se materializou ao lado de Henrique, seu sorriso nunca alcançando os olhos frios. Dona Conceição, que prazer inesperado. Henrique, devo remarcar sua ligação com os investidores de Frankfurt? Não precisa, respondeu Henrique. Isso não vai demorar muito. A confiança desdenhosa em seu tom, a certeza de que sua mãe não representava uma ameaça digna de seu cronograma, era exatamente o que Conceição havia antecipado. Ela o seguiu para o espaçoso escritório de canto que uma vez havia sido o domínio de Roberto, agora transformado com decoração minimalista moderna que apagou qualquer rastro do fundador da empresa. Darei privacidade a vocês, ofereceu Vitor gentilmente, embora Conceição notasse que ele deixou a porta conectando seu escritório adjacente conspicuamente entreaberta. Henrique se acomodou atrás de sua mesa, na posição de poder. Você teve tempo para reconsiderar sua abordagem aos assuntos da empresa. Conceição juntou as mãos no colo, o retrato de uma mãe repreendida. Percebo que tenho resistido às mudanças que talvez sejam necessárias no mercado de hoje. Minhas preocupações vêm de cuidar do legado de Roberto, mas entendo que a empresa deve evoluir. A tensão nos ombros de Henrique aliviou ainda mais. Ela estava se encaixando diretamente em suas expectativas. Fico contente que tenha recuperado o bom senso. Sua interferência nos assuntos do conselho tem sido contraproducente. Só quero o que é melhor para a Moreira Veículos, disse Conceição, permitindo um tremor calculado em sua voz. E para você, Henrique? Você ainda é meu filho. Algo vacilou nos olhos de Henrique. Talvez um reconhecimento momentâneo da crueldade de suas ações recentes, ou meramente satisfação por sua aparente rendição. A reunião do conselho na sexta-feira implementará mudanças estruturais importantes. Espero seu apoio,
Não seu questionamento. Claro, ela concordou, embora perguntou se poderia entender as mudanças antes da reunião, para estar satisfeita. Henrique hesitou. Depois, alcançou uma pasta em sua mesa. Estamos simplificando a estrutura de propriedade para facilitar tomadas de decisões mais rápidas e parcerias estratégicas. Essas emendas removem restrições ultrapassadas que limitam nosso potencial de crescimento. Conceição aceitou a pasta, examinando os documentos enquanto mantinha sua fachada de confusão branda. As emendas eram exatamente como João havia relatado, projetadas para remover os requisitos de propriedade familiar que impediam Henrique de transferir o interesse controlador para entidades externas. Isso parece muito técnico, disse ela, interpretando seu papel. Suponho que tenha tido a devida revisão legal. A melhor, respondeu Henrique desdenhosamente. Vitor montou uma equipe jurídica de primeira linha para garantir que tudo seja especificamente estruturado. Conceição notou a formulação. A equipe de Vitor, não o conselho corporativo de longa data da Moreira. Outra bandeira vermelha. Entendo, disse ela devolvendo a pasta. Bem, não vou tomar mais do seu tempo. Sei o quão ocupado você está liderando a empresa. Henrique a estudou, a satisfação evidente em sua expressão. Fico contente que tenhamos chegado a um entendimento, mãe. O incidente de ontem foi lamentável, mas talvez necessário para esclarecer nossas posições. Sim, Conceição disse gentilmente. Esclareceu muitas coisas para mim. Ao se levantar para sair, ela deliberadamente deixou seu lenço na cadeira, um item pequeno e inócuo que forneceria uma razão para retornar. Você estará em casa para o jantar hoje à noite? Talvez possamos continuar reconstruindo nosso relacionamento. Tenho um jantar de negócios no Copacabana Palace, respondeu Henrique. Clientes importantes, parceiros estratégicos, nada com que se preocupar. O Copacabana Palace? Ela manteve seu tom conversacional. Muito exclusivo. Clientes importantes. Sim, ele respondeu vagamente. Amanhã, talvez. Conceição assentiu, aceitando a dispensa. Claro, outra hora. Ao sair pela área executiva, ela notou quais escritórios mostravam atividade, quais funcionários observavam sua passagem com simpatia ou curiosidade. A cultura da empresa havia mudado sob a liderança de Henrique, atenção evidente em ombros curvados e conversas sussurradas que paravam quando os executivos passavam. Do lado de fora, na privacidade de seu carro, Conceição imediatamente ligou para João. A reunião no Copacabana Palace está confirmada para hoje à noite. Eles estão finalizando a estratégia legal para a reunião de sexta-feira do conselho. Entendido, respondeu João. Completei minha busca no escritório doméstico de Henrique. Você estava certa. O laptop pessoal dele continha comunicações extensas com Vitor, datando de 18 meses atrás. Copiei tudo para armazenamento seguro. E quanto às parcerias externas? Alguma indicação de quem está por trás das empresas de fachada? Ainda estou rastreando, mas encontrei algo mais preocupante. Há referências a finalizar arranjos com investidores estrangeiros depois que as emendas de sexta-feira passarem. A comunicação sugere que esses investidores exigem anonimato e estão dispostos a pagar substancialmente abaixo do valor de mercado por sua posição. Conceição processou esta nova informação. Lavagem de dinheiro, talvez? Ou algo diferente? Desconhecido. Mas Henrique parece desesperado para completar o negócio. Suas contas pessoais mostram que ele está quase insolvente, apesar de seu salário de diretor executivo. As dívidas de jogo são ainda piores do que pensávamos inicialmente. E Vitor deverá receber uma taxa de intermediação substancial quando o negócio for fechado, concluiu Conceição. Eu imagino. E nosso encontro com a doutora Elizabeth Santos, agendado para as 14 horas como planejado. Eu a informei sobre a situação. Ótimo. E Margarida Silva se encontrará conosco no escritório de Elizabeth. Ela está trazendo registros financeiros que devem confirmar o padrão de transações suspeitas. Conceição checou seu relógio. Eu me encontrarei com vocês lá. Enquanto isso, veja o que pode descobrir sobre a reunião de hoje à noite no Copacabana Palace. Quem está participando? Que sala eles reservaram? Já estou nisso, confirmou João. Mais uma coisa. Ativei a vigilância nas residências conhecidas de Vitor e seus movimentos.
Ele fez uma ligação interessante imediatamente depois que a senhora saiu do escritório de Henrique. Para quem? Número desconhecido, mas ele relatou que a senhora parecia subjugada e não era mais uma preocupação. Ele especificamente disse: está quebrada, prossigam como planejado. Um sorriso frio tocou os lábios de Conceição. Perfeito. Deixe-os acreditar que me neutralizaram. É exatamente a cobertura que precisamos para o que vem a seguir. Enquanto dirigia para sua reunião com a doutora Elizabeth Santos, Conceição refletiu sobre o que havia acontecido na sede. Henrique estava sob muito mais pressão do que revelava. Vitor controlava o acesso à informação e às pessoas, e a empresa que Roberto havia construído com tanta integridade estava sendo sistematicamente preparada para a exploração. Você estava certo em estar preocupado, Roberto, ela murmurou para si mesma. Mas você também estava certo em se preparar. Eles fizeram seus movimentos. Agora farei os meus. O escritório da doutora Elizabeth Santos ocupava o último andar de um prédio discreto no antigo distrito financeiro do centro do Rio, longe das torres de vidro que agora dominavam a paisagem da cidade. Aos 72 anos, ela havia se aposentado recentemente de sua posição como uma das mais proeminentes advogadas corporativas do país, mas manteve uma pequena prática atendendo clientes de longa data, especialmente aqueles com situações complexas que exigiam discrição absoluta. Conceição. Elizabeth a cumprimentou calorosamente, abraçando-a com afeição genuína. Faz muito tempo. Eu senti falta de nossas conversas. Elizabeth, obrigada por nos receber em tão pouco tempo. A advogada os conduziu para sua sala de conferências privadas, onde Margarida Silva já esperava, uma pilha de arquivos organizada ordenadamente diante dela. A contadora se ajeitou nervosamente quando eles entraram, sua compostura usual cedendo à ansiedade. Dona Conceição, começou Margarida. Tenho irregularidades financeiras documentadas por meses, mas não sabia em quem confiar. Quando o senhor João me contatou, você fez exatamente o certo, Margarida. Conceição a tranquilizou, tomando assento à mesa. Roberto sempre disse que você era a contadora mais meticulosa com quem ele já havia trabalhado. É por isso que ele a posicionou onde ela poderia monitorar a saúde financeira da empresa. A expressão de Margarida refletiu surpresa. Ele fez isso intencionalmente? Roberto via mais longe do que a maioria das pessoas percebia, explicou João, fechando a porta e ativando a privacidade. Ele colocou indivíduos confiáveis em toda a estrutura da empresa como uma segurança. Elizabeth pigarreou. Vamos abordar a situação imediatamente. João me informou sobre as emendas propostas aos estatutos e a reunião de sexta-feira do Conselho. Com base no que eu revisei, Vitor Carvalho orquestrou uma aquisição hostil sofisticada, usando Henrique como seu facilitador involuntário. Não tão involuntário, corrigiu Conceição gentilmente. As escolhas erradas de Henrique criaram sua vulnerabilidade, mas ele está participando no desmantelamento das proteções que Roberto colocou. De fato, disse Elizabeth, pegando uma pasta de couro com o logotipo Santos em Associados. Felizmente, Roberto antecipou esta possibilidade. As provisões de contingência que criamos juntos ainda são legalmente válidas e têm precedência sobre quaisquer emendas que Henrique possa empurrar. Ela passou vários documentos pela mesa, apontando para as seções-chave. Roberto colocou uma estrutura de ações de classe dupla quando reorganizou a empresa após seu diagnóstico. As ações públicas, aquelas que Henrique acredita constituir o interesse controlador, são na verdade subordinadas a essas ações de classe B mantidas em segredo. Margarida se inclinou para a frente, examinando os documentos com interesse profissional. Essas ações não aparecem em nenhuma demonstração financeira que eu vi. Não apareceram, confirmou Elizabeth. Elas existem em uma estrutura legal que só é ativada sob condições específicas, como as que estamos enfrentando agora. Conceição, como curadora, pode ativar essas ações quando necessário para proteger a empresa exatamente deste tipo de situação. Conceição estudou a estrutura jurídica que Roberto havia criado. E esta ativação, como a implementamos? Preparei os arquivos necessários, respondeu Elizabeth, produzindo outra pasta.
Uma vez executados, esses documentos estabelecem o seu interesse controlador efetivo imediatamente. No entanto, o momento estratégico é crucial. Se Henrique ficar ciente dessas ações antes da reunião do conselho, ele pode tentar manobras legais para desafiar a validade delas. Precisamos do elemento surpresa, comentou João. Precisamente. Elizabeth se virou para Margarida. É aí que a sua documentação financeira se torna vital. Ao apresentar provas de má conduta fiduciária, juntamente com a afirmação de interesse controlador de Conceição, criamos um caso hermético para a sua intervenção. Margarida assentiu, abrindo seus arquivos. Eu rastreei 3 padrões distintos de irregularidade financeira. Primeiro, uma série de aquisições de negócios de baixo desempenho a preços inflacionados, todos de propriedade de empresas de fachada que rastreiam de volta aos associados de Vítor Carvalho. Ela empurrou para a frente um pendrive. Segundo, contratos de consultoria para serviços que nunca foram realmente prestados. Terceiro, a supervalorização sistemática de certas categorias de inventário para inflar artificialmente os resultados trimestrais. Tudo está documentado aqui. Registros de transações, comparações de mercado provando as valorizações inflacionadas e evidência de que Henrique ignorou conscientemente cada irregularidade, apesar dos avisos do departamento financeiro. Conceição aceitou o pendrive, sua expressão grave. Isso vai além de gestão ruim para potencial fraude de valores mobiliários. Sim, confirmou Margarida calmamente. É por isso que estou tão preocupada. Essas ações colocam toda a empresa em risco, não apenas financeiramente, mas legalmente. Elizabeth entrelaçou os dedos, seu olhar experiente, avaliando a situação. Com base nesta evidência, temos múltiplas opções. A abordagem mais direta seria Conceição ativar suas ações controladoras imediatamente e remover Henrique como diretor executivo antes da reunião de sexta-feira. Não, disse Conceição com firmeza. Essa abordagem trata o sintoma, não a doença. Vítor simplesmente recuaria e encontraria outra empresa vulnerável para mirar, e Henrique nunca entenderia as consequências completas de suas ações. O que a senhora propõe em vez disso? Perguntou Elizabeth. Uma estratégia mais abrangente. Conceição se levantou, movendo-se para a janela que dava para a cidade, onde a Moreira Veículos havia crescido de uma única concessionária para um império automotivo. Permitimos que a reunião de sexta-feira prossiga como agendada, com certas modificações. João viu uma abordagem tática se formando. Você quer deixá-los revelar o plano completo deles antes de contra-atacar. Exatamente. Conceição se virou de volta para o grupo. Vítor acredita que estou neutralizada. Uma velha quebrada não é mais capaz de desafiar seu esquema. Essa percepção é nossa maior vantagem. Ela retornou à mesa, sua autoridade natural emergindo conforme delineou sua estratégia. Elizabeth, prepare os documentos de ativação das ações, mas os manteremos em reserva. Margarida, continue coletando evidências, particularmente sobre esses investidores estrangeiros que João descobriu. Tente identificar exatamente para quem Vítor está interessado em vender os interesses controladores. E a reunião do conselho? Indagou Elizabeth. Eu comparecerei como esperado, a mãe subjugada e complacente, apoiando a visão de seu filho. O sorriso de Conceição não tinha calor. Mas você, Elizabeth, comparecerá como minha assessora pessoal. Sua presença sozinha sinalizará aos membros mais experientes do conselho que algo significativo está ocorrendo. Pereira a apoiará, acrescentou João. E eu identifiquei 2 outros membros do conselho que manifestaram preocupações privadas sobre a liderança de Henrique. Bom, precisaremos dos votos deles quando o momento chegar. Conceição se virou para Margarida. Você estará preparada para apresentar suas descobertas financeiras ao conselho? Sim, respondeu Margarida, sua voz ganhando força. Tenho tudo documentado e pronto. Elizabeth se recostou, seu sorriso profissional emergindo. É um plano audacioso, Conceição. Essencialmente uma armadilha legal onde eles se incriminam antes que possamos contra-atacar. Roberto sempre dizia que a melhor defesa era deixar o inimigo se superestender antes de revelar sua verdadeira posição. Conceição juntou os documentos de Elizabeth.
Vitor e Henrique se sentiram tão seguros, tão certos da minha derrota, que se tornaram descuidados. João checou seu relógio. Falando nisso, preciso me posicionar para observar a reunião de hoje à noite no Copacabana Palace. Se pudermos identificar esses investidores misteriosos, faça isso, Conceição disse. Mas mantenha distância. Não podemos arriscar a exposição quando estamos tão perto. Enquanto se preparava para sair, Elizabeth segurou o braço de Conceição. Há algo que a senhora deve saber. Vitor Carvalho não é seu nome verdadeiro. Minha pesquisa sugere que ele é Anton Kozlov, um cidadão russo com um passaporte brasileiro falsificado. Seus investidores estrangeiros podem estar lavando dinheiro através da aquisição de empresas brasileiras. O sangue de Conceição gelou. Lavagem de dinheiro da máfia russa? É possível. O que significa que as apostas são muito mais altas do que simples aquisições corporativas. Se estamos certas, Henrique se envolveu inadvertidamente com o crime organizado internacional. Conceição olhou pela janela para as ruas movimentadas do Rio, uma cidade que ela e Roberto haviam chamado de lar por décadas, onde construíram seus sonhos e sua empresa. A ideia de criminosos estrangeiros usando a empresa de Roberto para suas operações a encheu de uma raiva fervente. Mais uma razão para que isso termine na sexta-feira, disse ela calmamente, seja qual for o custo pessoal. Naquela noite, João se posicionou discretamente no bar do Hotel Copacabana Palace, disfarçado como um homem de negócios desfrutando de uma bebida depois do trabalho. O hotel icônico fervilhava com sua clientela habitual de turistas internacionais, executivos e a elite social do Rio, fornecendo a cobertura perfeita para sua vigilância. Às 20 horas em ponto, Henrique chegou, visivelmente nervoso apesar de tentar projetar confiança. Vitor o seguiu momentos depois, acompanhado por 2 homens que João imediatamente reconheceu como seguranças, ternos caros, mas posturas que gritavam aplicação da lei ou militar. O grupo foi escoltado para um salão privativo no andar superior, longe de olhos curiosos. João esperou 10 minutos, depois usou seus contatos de segurança do hotel, homens que ele havia conhecido durante seus anos, protegendo dignitários visitantes, para se posicionar onde pudesse observar sem ser detectado. Através de uma porta entreaberta, ele capturou fragmentos de conversa em português misturado com russo ocasional. Os investidores eram definitivamente estrangeiros, e a discussão deles girava em torno de transferência de fundos através da Moreira Veículos, uma vez que o controle fosse assegurado. Mais perturbadoras foram as referências a outros ativos brasileiros, empresas em São Paulo, Salvador e Brasília, que aparentemente serviam a propósitos semelhantes. A Moreira Veículos não era um alvo isolado, mas parte de uma rede maior de operações de lavagem. João ativou discretamente o gravador que carregava, capturando o que podia da conversa antes que o grupo se levantasse para sair. Henrique parecia ainda mais agitado quando eles emergiram, a realidade de com quem ele estava lidando aparentemente finalmente penetrando. Vitor, por outro lado, parecia completamente no controle, claramente confortável navegando entre diferentes mundos criminosos. Ao retornar à propriedade dos Moreira perto da meia-noite, João encontrou Conceição ainda acordada em seu centro de comando improvisado, estudando documentos financeiros à luz de uma luminária. Eu confirmei as suspeitas de Elizabeth, ele relatou, reproduzindo as gravações que ele havia capturado. Vitor, ou Anton, está definitivamente envolvido em lavagem de dinheiro internacional. E Henrique, ele está com medo, Conceição. Eu acho que ele finalmente percebeu a profundidade do buraco que cavou. Conceição ouviu a maior parte da gravação, sua expressão suportando cada revelação. Meu filho se tornou um peão em uma operação criminosa internacional, disse ela calmamente. E eles estão usando a empresa que Roberto construiu para financiar atividades que violam tudo em que acreditávamos. O que fazemos? Mudança de planos, respondeu Conceição, alcançando seu telefone. Isso vai além de assuntos corporativos familiares. Precisamos envolver a Polícia Federal. João assentiu. Eu tenho contatos na Polícia Federal que podem agir discretamente. Entre em contato com eles amanhã de manhã. Precisaremos de uma operação cooperativa.
a exposição das operações criminais simultânea com nossa retomada do controle corporativo. Conceição se levantou, movendo-se novamente para a janela onde a propriedade se estendia nas sombras da noite. Roberto dedicou sua vida a servir este país. Primeiro, militarmente, depois construindo uma empresa que empregava milhares de brasileiros. Não vou permitir que criminosos estrangeiros profanem esse legado. Ela se virou de volta para João, e ele viu na mulher de 65 anos o fantasma da oficial de inteligência que uma vez havia sido implacável, determinada, perigosa para seus inimigos. Na sexta-feira, Vitor Carvalho, ou Anton Kozlov, descobrirá que subestimou gravemente tanto a mulher que ele está enfrentando quanto o país que ele estava equipado para explorar. A sexta-feira chegou com céus claros sobre a Barra da Tijuca, o sol matinal fazendo os edifícios de vidro brilharem como torres de cristal. Conceição se vestiu cuidadosamente para a reunião do conselho, um terno azul marinho conservador que projetava respeitabilidade enquanto ocultava a armadura que ela havia se tornado. Seus preparativos foram meticulosos. A Polícia Federal estava posicionada e pronta. As ações de controle de Roberto estavam preparadas para ativação. As evidências financeiras de Margarida foram organizadas para a apresentação de máximo impacto. Mais importante, Conceição finalmente havia aceitado completamente quem ela precisava ser naquele momento. Não apenas uma viúva de luto ou uma mãe preocupada, mas uma estrategista pela qual Roberto havia se apaixonado. Uma mulher que poderia fazer escolhas difíceis para proteger o que importava. O carro de João a pegou às 8h30 da manhã. Tudo em posição, ele relatou enquanto navegavam pelo trânsito matinal do Rio. Elizabeth está preparada. Margarida confirmou. A Polícia Federal está coordenando com a entrada de vocês no prédio. E Henrique? Chegou cedo, aparentemente tentando se preparar para apresentar as emendas. Vitor está com ele, naturalmente. Conceição assentiu, sentindo a calma familiar que sempre a tomava, antes de uma ação decisiva. Então vamos terminar isso. A sede da Moreira Veículos nunca pareceu mais imponente quando ela chegou. Conceição entrou pela entrada principal desta vez, não mais se escondendo ou fingindo ser menos do que era. Elizabeth a acompanhou, e a presença dela imediatamente causou murmúrios entre a equipe que as reconhecia. A sala do conselho estava cheia quando ela chegou, 8 membros presentes dos 9 totais, com apenas Henrique ausente enquanto ele fazia os preparativos finais. Guilherme Pereira acenou discretamente, confirmando seu apoio. 2 outros membros, o Dr. Carlos Mendoza e Ana Beatriz Ferreira, estudaram Conceição com curiosidade renovada. Vitor estava presente como sempre, posicionado para sussurrar no ouvido de Henrique quando necessário. Mas havia algo diferente em sua postura hoje, uma tensão que não havia estado lá antes. Henrique entrou às 9 horas exatas, trazendo consigo uma equipe de advogados que Conceição não conhecia. Eles se espalharam pela sala como ocupantes, não convidados. "Bom dia", começou Henrique, assumindo sua posição na cabeceira da mesa. "Temos assuntos importantes a tratar hoje que determinarão o futuro da Moreira Veículos." Ele iniciou sua apresentação sobre as propostas de emendas, falando com confiança crescente, conforme delineava como as mudanças modernizariam a estrutura da empresa e desbloqueariam valor para os acionistas. Conceição ouviu em silêncio, casualmente trocando olhares com Elizabeth. Elas deixaram Henrique terminar toda a sua apresentação, dar tempo para os advogados explicarem os detalhes técnicos, responderem às perguntas dos membros do conselho. Quando a votação formal foi chamada, Conceição finalmente falou. "Eu peço para falar antes da votação." Um silêncio caiu sobre a sala. Henrique hesitou, claramente não esperando a intervenção de sua mãe, subjugada. "Claro, mãe. Embora estas questões sejam bastante técnicas." "Eu entendo", disse Conceição, e Elizabeth se levantou com ela. "Na verdade, eu tenho algumas revelações que o conselho deve considerar antes de votar em qualquer coisa." Elizabeth colocou um conjunto de documentos na mesa. "Membros do conselho, sou a doutora Elizabeth Santos, representando Dona Conceição Moreira em sua capacidade como viúva do fundador Roberto Moreira.
O que estão prestes a ouvir mudará fundamentalmente sua compreensão desta situação. Vitor se endireitou em sua cadeira. Seus olhos se estreitaram conforme ele finalmente percebeu que algo estava terrivelmente errado. Primeiro, continuou Conceição, sua voz ganhando força e autoridade que havia estado ausente por anos. Essas emendas propostas são parte de um esquema elaborado para transferir o controle da Moreira Veículos para interesses estrangeiros através de empréstimos fraudulentos e chantagem. Murmúrios chocados ecoaram pela sala. Henrique ficou pálido. Segundo, as ações que meu filho acredita constituir controle total são, na verdade, subordinadas a ações de classe B condicionais que meu marido criou especificamente para proteger a empresa de situações como esta. Elizabeth começou a distribuir documentos enquanto Conceição continuava. Terceiro, Margarida Silva, nossa contadora principal, documentou extensa má-conduta financeira, incluindo contratos fraudulentos, aquisições superfaturadas e manipulação de registros. Margarida se levantou de onde havia estado esperando fora da sala, carregando suas pastas de evidências. E, finalmente, disse Conceição, sua voz agora carregando toda a autoridade de seus anos como oficial de inteligência militar. O homem conhecido por vocês como Vitor Carvalho é, na verdade, Anton Kozlov, um criminoso russo usando documentos falsos para infiltrar empresas brasileiras para fins de lavagem de dinheiro. O caos irrompeu. Vitor, Anton, se levantou abruptamente. Seus advogados imediatamente se moveram para a saída. Mas a porta se abriu para revelar agentes da Polícia Federal Brasileira em equipamento tático completo. Anton Kozlov, anunciou o agente principal. Você está preso por fraude, lavagem de dinheiro e violação das leis de imigração brasileiras. Enquanto Vitor era algemado, ele lançou um olhar final para Conceição. Não mais o homem controlado e polido, mas um criminoso de carreira percebendo que havia subestimado gravemente sua oponente. Henrique desabou em sua cadeira, olhando fixamente enquanto sua realidade desmoronava. Os advogados dele se esgueiraram silenciosamente para fora, não mais interessados em representar um cliente cuja posição havia evaporado. Henrique, disse Conceição suavemente, aproximando-se de seu filho, que permaneceu sentado em choque. Acabou. Tudo isso. Ele olhou para cima, a arrogância finalmente removida. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está se preparando para isso? Seu pai começou a se preparar no dia em que percebeu o caminho que você estava seguindo, respondeu Conceição honestamente. Eu simplesmente terminei o que ele começou. O Dr. Mendoza se inclinou para a frente. Dona Conceição, dadas estas revelações, suponho que a senhora reassumirá o controle operacional da empresa? Temporariamente, respondeu ela, até que avaliemos completamente os danos e implementemos uma nova liderança. A Moreira Veículos sobreviverá a isso, mas precisará de reestruturação significativa para reparar o que foi quebrado. Guilherme Pereira assentiu com aprovação. Roberto ficaria orgulhoso. A senhora salvou não apenas a empresa, mas possivelmente outras empresas brasileiras que estavam sendo visadas. Conceição olhou ao redor da sala, para os membros do conselho que agora a viam com respeito renovado, para Margarida, que havia sido corajosa o suficiente para documentar a verdade, para Elizabeth, que havia fornecido experiência legal crucial, para João, que havia permanecido leal através de tudo, e finalmente para Henrique, seu filho, que teria que encontrar seu caminho de volta da escuridão que havia abraçado. A empresa que Roberto construiu se baseava em integridade, qualidade e serviço ao povo brasileiro, disse ela. Essas fundações permanecerão. Mas haverá mudanças e haverá consequências para aqueles que traíram essa confiança. Mais tarde, depois que os detalhes legais foram tratados, depois que as autoridades completaram suas prisões, depois que a mídia foi informada sobre o desmantelamento de uma operação internacional de lavagem de dinheiro, Conceição se encontrou sozinha com Henrique no escritório que uma vez havia sido de Roberto. Você pode me perdoar? Ele perguntou, finalmente mostrando a vulnerabilidade que ele havia escondido por anos. Você é meu filho, respondeu ela simplesmente. Mas o perdão deve ser acompanhado de mudança real. Você tem dívidas de jogo para saldar, consequências legais para enfrentar e um longo caminho de volta para a pessoa que você costumava ser.
Henrique assentiu, as lágrimas finalmente vindo. Como eu começo? Conceição se moveu para a janela, olhando para a cidade que ela e Roberto tinham ajudado de tantas maneiras. Começa com aceitar a responsabilidade total por suas escolhas, depois de vencer a si mesmo. Não apenas pela empresa, mas pela confiança que você traiu. Ela se virou de volta para ele. Seu pai acreditava na redenção, Henrique. Mas você tem que a querer o suficiente para fazer o trabalho difícil. Por um momento, ela viu um vislumbre do menino que ele havia sido uma vez, antes das pressões, antes dos vícios, antes das escolhas erradas que o levaram tão longe de casa. Faremos isso juntos, disse ela finalmente. Mas desta vez, faremos do jeito certo. 6 meses depois, Conceição estava em seu escritório restaurado na Moreira Veículos, não mais um memorial para Roberto, mas um espaço de trabalho ativo onde ela liderou os esforços de reorientação da empresa. As paredes agora exibiam tantas fotos de Roberto quanto reconhecimentos por sua própria liderança na exposição da rede criminosa que havia ameaçado não apenas sua empresa, mas a economia brasileira como um todo. Henrique estava em tratamento para vício em jogos, enfrentando também acusações legais menores por sua parte nas transações fraudulentas. Mas ele estava, pela primeira vez em anos, sendo honesto sobre seus problemas e comprometido com sua recuperação. Vítor, Anton Kozlov, estava na prisão federal aguardando extradição para a Rússia, onde as autoridades solicitavam interrogá-lo sobre outras operações. Sua rede de lavagem de dinheiro havia sido completamente desmantelada, salvando outras empresas brasileiras de um destino semelhante. João havia retornado oficialmente como chefe de segurança, trazendo experiência militar atualizada para proteger a empresa contra futuras ameaças. E a própria Conceição havia sido encontrada com propósito renovado, não apenas como guardiã do legado de Roberto, mas como uma líder por direito próprio. O telefone em sua mesa tocou. Dona Conceição, veio a voz de seu assistente. Tem uma ligação da Confederação Nacional da Indústria. Eles querem discutir suas estratégias para proteger empresas brasileiras contra a infiltração estrangeira. Conceição sorriu, a mesma mulher que uma vez havia protegido seu país como oficial de inteligência, agora encontrando novas maneiras de servir. Transfira a ligação, disse ela, endireitando-se em sua cadeira. Afinal, havia mais trabalho a ser feito. O sol da tarde filtrava através das janelas de seu escritório, iluminando uma fotografia emoldurada que ela havia adicionado recentemente à sua mesa. Ela e Roberto, no dia em que abriram sua primeira concessionária, jovens e cheios de sonhos sobre o futuro que construiriam juntos. Eles não poderiam ter previsto os desafios que viriam, as traições que enfrentariam, os sacrifícios que exigiriam. Mas eles construíram algo que durou, algo que valia a pena lutar para proteger. E Conceição Moreira, esposa, mãe, militar, empresária e sobrevivente, havia provado que nunca é tarde demais para se levantar e lutar pelo que é certo. Uma tempestade havia passado, e ela permanecia de pé. Se essa história te tocou de alguma forma, escreva nos comentários o que você faria diferente e me diga de onde ouviu. Gosto de saber até onde essa história chegou. Se quiser se inscrever no canal para que eu possa trazer mais histórias como essa, eu agradeceria muito. Até a próxima.